Chega aí, Brasil! Este é o vídeo estudando as posições, estudando com você. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai detalhar as estatísticas, fundamentando nossas escolhas e te ajudando com os números frios, interpretando-os. Exatamente, então sem mais enrolaçada, o meu intuito aqui é te ajudar. Vamos para mais uma jornada para essa rodada 25. Sem mais enrolaçadas, roda essa vinheta, vem pra cá! Fala pessoal, Mito e Mita, eu sou o Glauber e você está no canal Cartola Bom de Bola, uma honra falar com você, vídeo todo dia meu irmão, é verdade. Estamos aqui para mais um vídeo da série Estudando as Posições, estudando com você. Vamos destrinchar aqui os números frios e interpretá-los junto com vocês de forma célere. Então preste atenção no que eu vou falar, vou tentar ser muito breve nas informações e trazendo o máximo de informações que eu considere relevante para te ajudar, tá certo? De acordo com a minha visão, tá bom? Vou pedir a você deixar seu super like, é muito importante. E se você quiser receber dicas gratuitas semanalmente e lives e alertas de lives, se inscreva no canal. É simples, gratuito, seu dedinho não cai. Botão vermelho, canto direito baixo, aí você toca nele, tem um sininho, toca no sininho, bota em todas lá para o YouTube te notificar, tá? Primeira dica do dia é seguir o nosso Instagram, rede social mais ativa, lives por aqui, informações de última hora e times postados 1 hora antes do fechamento do mercado. Então, galera, vem conosco no nosso Instagram. Cara, é o seguinte, se você quer ficar bem informado acerca de tudo que rola no mundo do futebol, você baixe agora, grátis, no primeiro link da descrição, o aplicativo do OneFootball, o aplicativo mais completo de futebol, que eu sempre venho recomendando para vocês. Eu só recomendo para você o que eu acredito, o que é bom, o que eu utilizo e me ajuda. E aí eu compartilho com vocês. Baixa aí, o OneFootball, você vai ficar por dentro de mercado da bola, transações, vídeos compartilháveis e acompanhamento dos jogos em tempo real, sabendo o que é que tá rolando, lance a lance, estatística dos jogos, assistir transmissões do campeonato alemão, Bundesliga, ao vivo e de graça no aplicativo, e Ligue 1, campeonato francês, Mbappé, Neymar, a melhor forma, gratuitamente. Para Android e iOS, você baixa no primeiro link da descrição, faça a experiência que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. OneFootball. Bom, galera, é o seguinte, a gente vai começar aqui a escalar o nosso time. É um outro formato aqui desse vídeo, um pouco mais estatístico, e a gente vai para as posições, tá certo? Vamos nessa aqui para goleiros. O que é que tá rolando aqui de goleiros? Quem são as boas posições? Temos todos os jogos aí para rolar. Jogos aconteceram no meio de semana pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Bahia também. Então é importante, tem confrontos aí no meio de semana também e algumas equipes podem poupar. Muito importante, por isso que eu falo, segue o nosso Instagram para vocês ficarem por dentro das atualizações também e das informações de última hora, porque toda rodada isso acontece, deixa o cartoleiro de cabeça muito pirada, né? Então a gente às vezes se prejudica com atitudes impensadas por conta da celeridade do tempo e do fechamento do mercado, tá bem? Vamos falar aqui dos goleiros, galera. Goleirões é o seguinte, ó, nos últimos 5 jogos, defesa difícil. Deixa eu passar rapidão aqui para pontuações. Nos últimos 5 jogos, os mandantes, quem é que tá pontuando? Ó, a gente vê que o Atlético Goianiense está cedendo muita pontuação de defesa difícil, tá? E aqui o time do Ceará com o Richard pode ser interessante. Da mesma forma, o Grêmio cedendo bastante aqui. O time nos últimos jogos que cedeu o maior número de pontuações foi o Atlético Goianiense, entre SGs, no último jogo contra o Goiás, e defesas difíceis também. A gente já vai dar uma olhada, tá? O Grêmio também deve ir com um time mesclado, porque teve um empate ali no último minuto diante do Santos pela Libertadores e tem um confronto no meio de semana decisivo. Então deve vir com a equipe mexida. E o Tadeu é um cara de regularidade, estava no nosso time, fez mais de 11 pontos e é uma opção muito interessante para a rodada também. O Everton aqui a gente aparece como uma opção também, muito em função do SG e não de defesas difíceis. O Palmeiras também deve ter algumas modificações em relação a isso. Dos visitantes, a gente vê que um cara que pode conquistar algumas defesas e trabalhar, como os números são interessantes, né? A gente vê que o Palmeiras vem cedendo uma pontuação considerável como mandante, tá certo? Até porque vem finalizando muito, exigindo, verticalizando o jogo. E o Bahia, o Douglas, pode ser um cara interessante, tá? Quem tem conquistado o maior número de pontuações jogando como visitante, a gente vê que é o São Paulo e aí o Volpi também, que é um goleiro que tem se mantido muitíssimo regular. E para defesas difíceis a gente vê, ó, realmente contando com o scout que a gente mostrou de pontuação, o Atlético Goianiense cedendo bastante defesa difícil. A gente vê que o Flamengo é o time que, como mandante, vem exigindo mais dos goleiros, né? Nos últimos 5 jogos são 12 DDs e o Santos conquistando também. Vindo para cá e fundamentando nossas escolhas, eu falei, sou celery. Lembrando, amanhã live 19h15, temos mais de 1 hora para falar com vocês, tá? Então, goleiros bons aí para rodada. O Thiago Volpi, a gente já soltou um vídeo no início da semana, na terça, onde a gente escalou o Thiago Volpi, tá?
O intuito desse vídeo não é um time definitivo, e sim os números, e dentro dos números a gente trazer algumas escolhas e talvez opções fora da curva para vocês, tá? Então a gente coloca o Thiago Volpe aqui, é uma opção muito boa. O Tadeu também deve ser exigido, uma boa opção. Para defesa difícil, esse cara deve ser muito bem exigido aqui. O Douglas Friedrich, o goleiro da segurança é o Everton, como a gente falou aí para vocês, mas é muito contando com o SG, tá? A princípio é isso aqui. O Richard pode ser uma opção muito legal para a rodada, uma opção bem bacana para a rodada. E o João Victor pode ser um goleiro de defesa difícil, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o Richard. Tem 2 jogos aqui, uma negativou, outra positivou, mas eu vou colocar o Richard aqui. Não é definitivo, mas acho que tem possibilidade. Vindo aqui para laterais, pessoal, quem são as boas opções para laterais? Tem uma unanimidade na rodada que a gente fala aqui para vocês, que a gente já vai falar. Vamos falar aqui de laterais de pontuação, como é que pode ser interessante. Falando de pontuação, o que é que tá rolando aqui? A gente vê que o Botafogo vence, o Botafogo tá mal das pernas, vindo de goleada, aí perdeu o São Paulo 4-0, tá muito mal, um grande candidato a um rebaixamento. Botafogo jogando como visitante aí, vem cedendo pontuações para laterais direitos. Eu não sei se é o Heitor ou o Rodinei. Se fosse o Heitor me anima mais, mas talvez. O Rodinei jogou pela Libertadores, grande vitória do Inter, perdeu nos pênaltis pro Boca, mas venceu no tempo regulamentar. Então o Inter pode aparecer na lateral direita como uma boa. O próprio Samuel Xavier sendo uma opção interessante. O Mike, o Fagner vem conquistando boas pontuações atuando como mandante. É um clássico, não é um jogo de muitos gols teoricamente e historicamente. O clássico entre Corinthians e São Paulo, tá? A gente vê que para laterais esquerdos aqui o cara que mais conquista pontuação em casa é o Vinha, é o Palmeiras, 5.5 de pontuação. Então eu acho que é muito interessante para a rodada. Voltando um pouco mais para cá, eu tô sendo célere nas informações, mas vai pegando aí. Na live a gente tem mais tempo, tá, pessoal? Olha só, pontuação para laterais direitos aqui como visitante, a gente vê que o Bahia vem até conquistando e o Palmeiras cedendo, tá? Um pouco arriscado você colocar jogadores do Bahia. A gente falou do Douglas porque são estatísticas, mas vamos lembrar que o Bahia tem a pior campanha como visitante atuando nesse Campeonato Brasileiro, tá? E é um dos times mais vazados da competição também. Então, fiquem bem atentos. E o Palmeiras é um time que vem fazendo muitos gols. Deve poupar, mas mesmo assim é um grande favorito na rodada, tá? Então você tem todas essas possibilidades aqui, e a gente pode olhar também, não dá tempo pra gente destrinchar tudo, mas já dá uma boa base aqui pra gente avaliar, tá certo? Mas a gente vê aqui laterais esquerdos como assistência. Nos últimos jogos o Palmeiras conquistou e o Bahia cedeu para laterais esquerdos, potencializa até o Vinha mais uma vez, que é, no meu ver aqui, uma grande possibilidade. Olha isso que interessante, para gols de laterais esquerdos como visitante, o São Paulo nos últimos 5 jogos fez gol com 2 gols como laterais esquerdos, que é o Reinaldo, que é cobrador de penalidades também. O Corinthians cedendo, e é um time que cede pontuação para laterais. A gente pode olhar isso. Deixa eu olhar para ti aqui. Gols, eu quero puxar aqui a parte de estatística de pontuação. Olha isso aqui, ó. Pontuação laterais esquerdos, mandantes. O Corinthians é o time que mais cede pontuação para laterais esquerdos, atuando como mandante nos últimos 5 jogos. E o São Paulo é o segundo time que maior conquista como um visitante pontuações. Vamos lembrar que o Reinaldo tem uma pontuação melhor jogando como visitante fora de casa. Ele oscila muito, inclusive fez gol de pênalti ontem, mas é um cara interessante. A gente vê que o Atlético Paranaense também cede, ó, e o Guilherme Arana pode ser bem interessante para a rodada. Olha a média do Reinaldo fora, 6.54, uma média de quase 7 pontos. Ele gosta de jogo grande. Então, são opções bem interessantes. Vinha é é a melhor opção de lateral para a rodada. O Reinaldo é uma opção legal também. O Guilherme Arana também uma opção bacana para esta rodada. Pode ser interessante. O Fábio Santos também melhorou o sistema defensivo do Corinthians desde a sua chegada. É o cobrador de penalidades também. Bruno Pacheco, eu acho que é uma opção muito boa para a rodada, viu, pessoal? 48 desarmes em 26 faltas cometidas, bem interessante. Fagner a gente não pode desconsiderar, porque o Corinthians, como eu mostrei aqui, é um time que conquista pontuação na lateral direita jogando como mandante. Pode ser bem interessante para a rodada. E o Patrick seria uma aposta legal, no meu entendimento, para a rodada também. Vamos aguardar quem é que vai ser o lateral do time do... Quem vai ser o lateral do time do Internacional, tá certo? E eu não tô vendo aqui o Samuel Xavier,
Aqui, ó, Samuel Xavier é uma opção muito boa para a rodada, viu, pessoal? Olha a consistência do Samuel Xavier, olho nele, tá? Então, os laterais do Ceará são opções bem interessantes para a rodada, tá certo, pessoal? Meu outro lateral, a princípio aqui, eu vou dar uma chance para ele, Reinaldo. Vou colocar aqui, a princípio, é um esboço, tô fundamentando aqui as escolhas, tá? Voltando para cá, de zagueiros. Quem são boas opções de zagueiros aqui? Gustavo Gomes. É importante a gente lembrar o seguinte: Vitor Cuesta tem crescido nas suas pontuações de chegada do Abel, tá? Ele não vinha muito bem, mas nas últimas pontuações ele até que tem conseguido algumas pontuações interessantes, tá bom? Então, no meu ponto de vista, o que é que a gente entende aí que são boas opções? Cara, zagueiro do Palmeiras, no mínimo um você tem que ter, tá certo? É muito importante. Olha aqui, o Bahia até cede pontuação e o Palmeiras conquista também, muito em função do SG, então é uma opção interessante. A gente vê aqui que o São Paulo não cede pontuação para zagueiros, o Corinthians mesmo conquistando não acho tão legal assim. O Red Bull em casa conquista um número interessante, então pode ser legal. O Léo Ortiz, o próprio Vitor Cuesta pode ser uma opção viável para a rodada, pelo que a gente está vendo aqui, tá? Botafogo cede, o Inter vem conquistando, pode ser interessante para a rodada, tá? De desarmes aqui, zagueiros do Goiás com grande potencial de desarme também, fora da curva para vocês. Vamos voltar para cá para a gente escalar. David Braz é uma opção muito boa, no meu ver. Entrou no decorrer da partida na Libertadores. Quem jogou titular foi o Jeromel e o Kahneman. Acho que o David Braz é uma opção bem legal. E um outro zagueiro meu vai ser o Gustavo Gomes. O Sabino, cobrador de penalidades, pode ser boa opção para a rodada. Pedro Henrique, pela regularidade, boa opção, especialmente jogando em casa. Léo Ortiz, como falamos aqui, uma boa opção também para a rodada. O Luan, para quem tem poucas cartoletas. O Vitor Cuesta, que está desvalorizado, acho que para essa rodada é uma opção legal. Você pega aí as últimas pontuações, ele não negativou, isso é muito bom, ele vinha negativando muito e ele até conseguiu crescer aqui, tem mais desarmes do que faltas hoje em dia, então pode ser uma boa. O Inter é favorito e vem de uma vitória diante do Boca fora, não classificou, mas no tempo regulamentar venceu. Então, opções bem legais. A gente vai para o meio de campo aqui. Antes eu quero convidar vocês a participarem da Fute Loucos, uma liga baratinha, 5 pila, você pode ganhar milhares de reais, do primeiro ao centésimo, premiações em dinheiro, você não fica de fora. O link vai estar na descrição. Vale muito a pena, você pode ainda fazer uma live com o Falcão, mais 200 mil reais em prêmios distribuídos no primeiro turno e você vai participar além de ganhar do primeiro ao centésimo em dinheiro, camisas autografadas do F12 do Falcão da Fute Loucos. Cara, não fica de fora, link na descrição, quanto mais times, mais chances, você não fica de fora, pode ser a sua vez, meu irmão, de passar o final de semana aí gordinho, tá bom? Voltando pra cá, meio campistas, galera, eu tô sendo célere nas informações aqui, espero que vocês estejam colocando, coloquem nos comentários aí como é que tá sendo o vídeo pra vocês, tem dado muito certo esse vídeo e a gente tá gostando de fazer junto com vocês, tá, pessoal? Então, galera, no meio campo, cara, quais são as opções boas aqui? A gente vê que meio campistas do Sport para gols podem ser uma boa opção, só que o Sport tem muita dificuldade de fazer gol, né? O Curitiba cede para meia gols, porém o Sport tem muita dificuldade para fazer gols, né, pessoal? Então, realmente complica bastante as pontuações aqui do time rubro-negro. Voltando para pontuações aqui, no geral, que aí está incluído tudo, no pacote, assistência, gol, desarme, tá? A gente vê como é grande aqui, ó, meio campistas, olha isso, conquistados como mandante. Palmeiras a gente vê, o Flamengo é o time que tem mais conquistado pontuações nos últimos 5 jogos como mandante, tá? Então um meio campista do Flamengo eu acho que é muito boa, deve ser um jogo bem franco, até porque o Santos cede pontuação, esse confronto entre Flamengo e Santos deve poupar alguns jogadores ou não, tem um elenco reduzido, eu acho que deve ir com o que há de melhor, até porque é um jogo, uma disputa ali por posições, vamos dizer um jogo de 6 pontos, né? Internacional conquistando legal, deve vir bem motivado, o Botafogo cede e vem na pindaíba, tá? E o Palmeiras, claro, o Bahia cede bastante, Palmeiras vem conquistando, fora de casa também a gente vê que o Coritiba, se o Giovanni Augusto de fato for para o jogo, teve histórico recente de lesão, de indisposição aí muscular, então o Giovanni Augusto pode ser uma opção legal também, e até um meio campista do Fluminense. Fora isso, galera, eu acho que seria mais aposta, tá? Pelo menos dos números. Vou colocar o Thiago Galhardo e poderia ser o Patrick, tá certo? Vou colocar aqui o Arrascaeta, poderia ser o Everton Ribeiro. O Rafael Veiga para mim é unanimidade nessa rodada aqui. Então eu tô fechando uma trinca com meio campistas aqui pelo que mostrei para vocês desses times, tá?
Não é um time definitivo. O Raul é regularidade. O Nenê, do ponto de vista estatístico, pode ser interessante, então eu iria nele, acho que pode ser uma boa pra rodada. Patrick muito bem, tá jogando até melhor do que o Galhardo, realmente muito voluntarioso. Diante do Botafogo pode ser uma alternativa, e se você tem poucas cartoletas também pode ser uma opção melhor. Everton Ribeiro boa, Fernando Sobral boa, Léo Cittadini pela regularidade vem crescendo com o time do Atlético Paranaense. Lucas Evangelista, quem quiser desarmes e um potencial gol, arremate de dentro e fora da área. Lucas Evangelista é um cara que tem boa chegada, pode ser importante. O Lucas Mugni, para mim, é um cara muito regular do time do Sport, ele deve pontuar. Gabriel Menino, boa opção também. O Gabriel Sara é um clássico. Do ponto de vista estatístico, deve ser um jogo muito parelho ali no meio campo. Eu não iria de meio campistas do São Paulo para essa rodada. Otero também, eu não tenho muita confiança nos jogadores do Corinthians aqui. Thiago Neves pelo Sport pode ser aposta. O Lima eu acho que é uma ótima aposta para a rodada do Ceará. Vem de 2 vitórias fora de casa com moral. O Vina não joga, mas o Lima, quando já jogou, tem histórico de gols, inclusive no Atlético Goianiense. Pode ser uma opção legal no meio campo também. E cara, eu acho que é isso. Na live a gente vai detalhar um pouquinho mais. Tá certo, pessoal? Na live a gente detalha um pouquinho mais. Bom, galera, no ataque, vamos para cá. A gente já vem logo para cá, pra gente passar pra vocês aqui os atacantes. Quem é que tá fazendo gol? A parada é essa. Tá? O time do Galo tá cedendo muito gol como visitante. Tá levando muito gol como visitante. O Atlético Paranaense, ninguém tá falando, mas um cara ali da frente como o Kaiser pode pintar e fazer um golzinho. Então fica ligado nessas dicas aí pouco faladas, tá? Galo vem sofrendo gols como visitante e o Atlético Paranaense em casa é osso duro. Deu uma crescida, deu uma caída, pode se reabilitar agora, tá? Então fiquem atentos. Curitiba é um time que cede, mas o Sport tem dificuldade de fazer. O Inter tem possibilidades, vamos ver como é que vai ser. O Flamengo dos mandantes e o Palmeiras são os times que mais têm feito gols nos últimos 5 jogos, tá? O Flamengo tem nos últimos 5 jogos 6 gols feitos como mandante e o Palmeiras 5 gols. Então, no mínimo aí, acho que tem boas opções para você colocar no ataque, tá certo? O Grêmio, que é um time favorito para a rodada diante do Goiás, deve vir mexido, deve vir mesclado. É interessante, ó. Outra coisa, o São Paulo é um time como visitante que tem feito um número maior de gols, junto com o Atlético Mineiro e Fluminense, ó. 6 gols do São Paulo como visitante, 5 do Atlético Mineiro, 5 do Fluminense. O Fluminense deve fazer gol com o atacante nesse jogo diante do Vasco da Gama, tá? Fiquem atentos, o Odair Helman não é mais o treinador, também é difícil. A gente vê histórico de assistência aqui, ó, pro time do Flamengo também. Acho bem forte você ter um atacante do Flamengo para esse jogo na rodada, nessa rodada de número 25, tá bem? Também aqui, ó, Curitiba com assistência. O Giovanni Augusto, se for pro jogo no meio campo, galera, é uma ótima opção, como a gente falou. Vamos escalar? Nesse time aqui eu não vou colocar o Marinho, não sei como é que vai ser, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu botar aqui em média, pra gente começar escalando aqui. Keno é boa opção, Marinho é excelente opção também, já até escalei no outro vídeo. Vamos dar uma segurada no Marinho aqui. Eu não sei como é que tá de cartoletas aqui. Claudinho é uma opção muito boa pra rodada. Eu vou colocar o Bruno Henrique diante do Santos aqui como uma opção bacana. O Thurin deve jogar, o Diego Souza não está disponível, está suspenso, então o Thurin deve jogar e deve ser uma opção legal. Um atacante do Palmeiras, quem deve ser? O Gabriel Veron, o William, cara, um desses atacantes deve jogar. O Palmeiras teve um empate no meio contra o Libertad, acho que foi isso, 1-1, e vai ter o jogo no meio de semana, então o Palmeiras também pode poupar alguns jogadores, tá? Mas eu acho que é interessante você ter um atacante do Palmeiras. Eu já tenho o Rafael Veiga. Nesse time aqui eu vou colocar o William, tá? Vou colocar o William, poderia ser o Veron também. Já fiz um vídeo, eu tô mudando até, dando outras possibilidades para vocês do último vídeo, tá? Para quem já viu o vídeo, quem não viu, assista, porque a gente dá outras possibilidades, tá? E eu tenho uma opção no ataque e tenho ainda um meu treinador, tá certo? Vamos escolher um outro atacante? Olha só, Marinho eu vou colocar aqui como opção. Poderia ser muito bem o PP, vamos ver se vai para o jogo ou não. Atacante do São Paulo não podemos desprezar. Luciano eu acho que é uma opção legal para a rodada. Pode ser muito boa opção, vem fazendo muitos gols. O Claudinho a gente já falou. O Brenner, quando você escala no Cartola, ele não vai bem. Ontem fez 2 gols, quando você não escala ele pontua. Complicado. O Kaiser é aposta boa. Léo Chu é aposta boa. Cara, é isso. Na live a gente vai detalhar melhor, tá certo? E de treinadores, quais são as melhores opções na minha opinião? Abel Ferreira é a melhor opção de treinador.
tá certo? Renato Portaluppi, uma ótima opção. Guto Ferreira para quem tem poucas cartoletas. E o Maurício Barbieri do Red Bull Bragantino, tá certo? Esse é o time. Nos últimos vídeos eu coloquei outros capitães diferentes aqui. E para esta configuração aqui diferente, né, pessoal? Eu vou colocar o Bruno Henrique de capitão. Poderia ser o Marinho, poderia ser o William, poderia ser o Rafael Veiga, como eu escalei no último vídeo de ontem. Poderia ser, mas nessa configuração aqui, o Bruno Henrique também, pelas alternativas e pelo que eu mostrei aqui. Possibilidade de gols e de assistência entre atacantes do Flamengo. Então o Bruno Henrique vai estar no meu time e o Flamengo que contratou o Pedro em definitivo. Galera, é o seguinte, 155 cartoletas, o time ficou pesado? Ficou. Dei opções baratas para vocês aqui e amanhã na live a gente fala mais, tá? Meu goleiro é Richard, na princípio, tá? Nas laterais, Vinha e Reinaldo. Dupla de zaga, David Braz e Gustavo Gomes. No meio campo é Galhardo, Arrascaeta e Rafael Veiga. Bruno Henrique de capitão, William e Marinho. Abel Ferreira é meu treinador. Galera, desejo a todos que Deus abençoe vocês, tá? Se vocês quiserem fazer parte da nossa assessoria Premium, tem vagas ainda e tá rolando um pacotão para renovação para 2021. Então garanta sua vaga, link vai estar na descrição. Recomendo demais. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Até amanhã na live, nos vemos. Beijo grande, até mais, tchau.